Aleluia. Amém. Boa Ela é a Alexandra noite. do Sancler. Sim, o Sancler da Alexandra. Graça e paz. Boa noite. Estamos muito felizes, né, amor? Por estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouquinho da história de Deus na nossa vida. E é forte o negócio, né? Que Bom. presença, cara. O negócio é de verdade. Irmãos, a presença de Deus, ela é real, ela é tremenda. Eu estou ainda extasiado, essa é a palavra? Pode Sei que ser. é boa, né? No português. Eu estou extasiado ainda com a presença de Deus na nossa vida. E vamos contar um pouquinho, né, amor? Um pouquinho. A história é longa, né? Mas a gente resume. A gente resume bem. Na verdade, né, já nos conhecemos há muito tempo. Sancler é amigo do meu irmão de infância, então conheço Sancler desde pequeno. Desde quando eu tinha cabelo. Sim, ele realmente tinha muito cabelo. Pra Tinha quem que não ter acredita, fotos para provar, mas nós podemos trazer. Mas ele tinha realmente muito cabelo. Era um adolescente ali, amigo do meu irmão. Crescemos juntos, viajávamos. Minha família saía para viajar, Sancler ia junto, era da família. Mas crescemos, né? Nossa vida seguiu. Eu casei, fui mãe, Sancler casou, e aí Fui foi pai. pai. Nossa vida teve um pouco de distância, né? Sim. Apesar de estar sempre ali, passei por algo na minha família em 2016, do meu irmão que sofreu um acidente, e nós passamos ali um pouco mais de um mês de luta com ele, e de hospital. Ele teve uma paraplegia, e o Sancler, nesse período, estava ali ajudando também, esteve lá com o meu irmão, mas a gente não se encontrou, já tinha um tempo que a gente não se via. E aí eu perdi o meu irmão em 2016, mas Sancler estava ali ajudando, dando suporte, né? Essa coisa toda de velório, enfim. Mas foi um período que a gente, na verdade, não se falou muito, né? Passou. E 2016 foi um ano complicado para nós, para mim. E depois de um tempo, ainda em 2016, mas a gente se reencontrou. E nossa vida estava muito diferente. Estava divorciada após um casamento de mais de 16 anos. Muita luta, mas é isso. O tempo investido em família, não importa, é sempre um bom tempo. Importante. Mas estava eu ali, o ano de 2016 para mim foi um dos anos mais difíceis. E eu precisava de ajuda recomeçando uma vida sem saber como seria. Eu realmente, era só eu e minha filha, nós duas contra o mundo, era o que nós dizíamos. A Alessia e eu, nós juntamos braço e braço assim, e não sabíamos como seria o futuro, mas a gente disse: e aí, você é comigo? Ela, sim. Falei: então nós vamos recomeçar. Então, eu estava nesse momento de recomeço, de não saber como seria o futuro, quando o Sancler, sabendo que eu estava nesse recomeço, né, foi até o meu pai. Na verdade, não sabia, foi até o meu pai para resolver Na coisas de verdade, carro, né? o meu sogro, ele é mecânico e estava com algum problema. Era um carro, um Palio 16 válvulas. Ele amava mexer naquele carro, para não dizer o contrário. E só mais uma vez que o carro tinha dado problema, cheguei lá e ele já... Pô, Sancler, estou aí, né, na dificuldade, Sandrinha, né, tá separada. Eu tomei um susto, porque eu também estava separado e ninguém sabia. E acabou que, nesse mesmo dia, eu resolvi ligar para ela e falei: aí, cara, tá Para precisando de oferecer alguma coisa? ajuda real, porque Somos amigos, né? Até da hoje, na família, verdade. Somos irmãos, amigos, né? assim, né? Tem que ser. E ele me ofereceu ajuda porque é isso, estava nesse processo de recomeço. Para quem Sim. conhece Sancler sabe que se ele está vendo alguém precisando de alguma coisa, ele vai oferecer ajuda, sabendo ou não. E assim ele começou a nos ajudar, a Alessa e eu. E aí que descobrimos que ele também estava num processo de divórcio. Tentamos ali em algum momento, né? Olha, não vai lá incentivar, né? E ele, olha, você não conhece minha luta, eu não conheço a sua. Então a gente vai seguindo assim, ok, ok. E ele realmente foi uma pessoa presente nesse período de recomeço.
E, surpreendentemente, foi bom para recomeçar, né? Óbvio. Ele ajudou algumas coisas de casa e a nossa amizade, que até então estava tão distante, voltou a ser próxima. E ele começou a conversar, a gente se conversava muito. E o Sancler não estava só nesse recomeço, você estava também num recomeço total, profissional. Sim. Foi um período bem turbulento da minha vida, porque, né, com a separação eu já não tinha mais casa. O carro que eu tinha, como eu disse, era um carro bem problemático, então eu vendi o carro. E estava rolando uma crise, eu acho que no pré-sal, não lembro onde, mas na Petrobras, talvez. Eu estava desempregado. E é interessante eu falar, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a Alexandra, ela conversava com a Alessa e comigo também, que ela procurava, né, ou pensava em ter alguém, e ela só imaginava uns coroas, né, por causa da idade. Não, eu tenho 35, foi na época. Eu tenho 35, só quem vai me querer vai ser os coroas de 50, os grisalhos e tudo mais. E nessa eu joguei, né? Vai que cola. Aí falei, pô, tem uns novinhos aí que, né, estão interessados. Porque ele é brincalhão, o que eu pensei? Brincadeira do Sancler com coisa séria, né? E nessa época eu estava com um contrato no Senai. Sim. Aí eu falei, pô, na minha sala eu dou aula para jovens de 18 e adultos de 65. Falei, eu posso tentar arrumar um aluno lá para você e tal, mas tem uma galera aí de 30 e pouco que está bem interessada. Enfim, foi aí assim ela não acreditou. que ele foi jogando e ela rindo, a semente dele. Eu achei que era brincadeira, Foi. claro, porque o Sancler brinca bastante. Mas, enfim, quando eu comecei a ver a seriedade do negócio, falei, gente, mas como assim, né, da família, Mas fala gente? quando tu me viu pessoalmente, que depois de um tempão que tu me viu. Barbão. Careca. Aí tu Tanto falou, que caramba, eu a falo criança muito. cresceu, né? Eu falo que eu não gosto, nem penso dele tirar a barba, porque eu acho que ele tinha muito tempo que a gente não se via, e eu realmente tomei um choque, assim, achei ele diferente. Cheguei, né? E aí? Aí eu, ai, tô se sentindo. E ele chegou, eu falei, tá diferente, não é mais aquele E ela estava amiguinho. acabada, gente, que ela estava chegando de um plantão de Não, quando a gente 24 se viu, horas. eu trabalhava bastante. Então estava E acabada. tinha algumas coisas, Quando ele chegou e começou, né, ele aos poucos, semeando ali. E eu tinha algumas coisas que eu conversei com Deus quando minha vida estava recomeçando. Eu falei, Senhor, tem coisas que eu vou fazer uma listinha agora, né? Porque não tive essa cabeça lá atrás, quando tinha 16 anos, agora eu tenho, eu vou fazer uma lista. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. E na minha lista estava lá, olha, Senhor, esse negócio de homem precisando ainda de estabilidade financeira, não, é estabilidade. Eu quero estabilidade, não quero ninguém precisando, que eu não vou mais passar por isso. Aí me vem Sancler desempregada. Eu falei, mas, Senhor, o Senhor não olhou, deu aquela lida na lista, não, Senhor. Tem umas coisas ali que acho que o Senhor não passou o olho direito. Filho, já tinha filho que tu não queria. Filho, eu falei, tem alguma... o Senhor, a minha lista, o Senhor não viu a minha lista. E aí Deus falou comigo, sim, mas você colocou número 1, que era uma coisa que você era de extrema importância. Precisava me amar mais que tudo. E aí eu falei, sim, Senhor. E quando você olha para ele, o que você vê? Eu falei, eu vejo esse servo. Ele, então, o restante da lista, o que é mais importante? Eu falei, a lista era importante, né? Tanto que eu fiz, Senhor. Mas o mais importante é isso, porque eu precisava de um parceiro para a vida, não de mais uma luta. Eu falei, Senhor, eu preciso de um parceiro para a vida, para a gente andar ombro a ombro e batalhando junto. E o Senhor falou, e o que você vê? Eu falei, eu vejo esse homem aí. E o restante da lista? O restante da lista fica pequeno. E foi o que aconteceu conosco. E, enfim, começamos. Não foi fácil, porque a Alessa, como eu disse, nós andávamos, a Alessa e eu, assim, de ombro a ombro contra o mundo. Então, ela tomou um susto inicialmente, surtou um pouquinho. E aí, mas teve aquele momento dela de ok, vamos respirar e vamos caminhar junto. Hoje, caminhamos os três, né? Sim. Ombro a ombro, isso é uma bênção. Mas somos adultos e como é que adulto faz, ela né, gente? fala muito, né, gente? É bênção. E como é que adulto namora? Eu não sabia, né, gente? Como é que faz assim, gente? Na verdade, assim, eu fui
O casamento mesmo meu durou 13 anos, o dela durou 16 anos. E, por diversos motivos, né, a gente se separou. Mas eu estava nesse período turbulento e, geralmente, é assim, né, quando a gente está na luta, a gente começa a buscar muito a Deus. E era interessante que, assim, até hoje é assim, eu queria até falar, deixar um recado para os irmãos e para quem está assistindo. Essa é a minha experiência. Deus, ele sempre fala comigo quando eu estou trabalhando. Eu não sei porque ele fala comigo em sonhos também, ele fala comigo quando eu leio a Bíblia, mas 80%, 90% das vezes que eu ouço a voz de Deus é quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou servindo, quando eu estou trabalhando. Varrendo casa, lavando louça, no meu trabalho mesmo, às vezes eu até estou no trabalho e ligo para ela, Deus me falou isso, isso e isso. E Deus, ele fala comigo assim. Então, eu não sei se você está ocioso na sua casa, não sei se você está buscando, né, ouvir a voz de Deus, mas começa a trabalhar, querido, começa a fazer alguma coisa para o Senhor. Eu sei que a Nova tem muito trabalho, e eu sei que, enquanto você estiver trabalhando, às vezes até por alguém que você acha que não precisa que você ajude, mas Deus, ele fala muito comigo. E, nesse período, mesmo desempregado, né, eu trabalhando, inclusive na casa da Alexandra, né, a gente teve, como é que é o nome? Um print? É uma linguagem que ele diz que é de adolescente, Adolescente, né? Coisa de crepúsculo. Não que eu seja parecido com Jacob, mas tudo bem, né? É muito antigo isso. Desculpa. Mas... Então, assim, e foi quando, né, surgiu o negócio ali. Apesar de eu já ter jogado uma letrinha, eu senti que Deus, ele estava ali, né? E aí, ó, pode ser, hein? Eu falei, Senhor, teu servo está pronto. Começamos a conversar, Sim. a orar, e uma coisa que nós buscamos foi, precisamos fazer tudo certo. E eu sou muito... E se eu determino uma coisa assim, eu falei, então é isso, a gente vai caminhar certo, a gente vai fazer as coisas certas. Ok, oramos e começamos a namorar, contar família e tal, foi tudo uma apesar da benção. família ser minha amiga, né, Sim. meu sogro, minha sogra, meus cunhados, eu tive que ir lá, conversei com... Eu Fazer preferi. pedido, eu pedi para namorar, eu falei que queria casar. Foi. E fiz o surpreendente para protocolo, todo né? mundo, foi. Mas ficamos, e é óbvio, como adultos, a gente já pensa que quando decide namorar, você não pensa em passar tempo, né? É para casar. E é isso, a gente começou a pensar, se a gente namora, é para casar. E eu, na verdade, estava muito reservada, o Sancler mais, e eu pensando, Senhor, casamento de novo, como assim? Enfim, aí já estávamos até nos planejando para alguma coisa assim. Na verdade, bem adiantado, né? Com os planos e tal. Planos. Quando eu já fazia parte de uma igreja, e Sancler, conversei com os meus pastores, mas depois de um tempo, Sancler foi até a nossa igreja conversar com os pastores, que era uma coisa que nós temos como de extrema importância, a bênção dos nossos líderes, sempre. Para muita coisa... é de extrema importância, porque às vezes a gente acha que está caminhando bem, eu já sei o caminho, eu sei o que eu faço, mas se você tem um líder espiritual sobre a sua vida, confie nele, e é isso, e foi o que nós fizemos, fomos conversar com eles. Nem sempre é fácil, irmãos. Fomos conversar, explicamos toda a nossa situação, e aí tivemos uma direção. Não, deixa eu falar, calma aí, agora é minha vez. Fala. Fui todo feliz, pastor. Meu processo de divórcio já está muito adiantado, a gente já está noivo e está tudo certo. Ele virou para mim e ele falou, você quer ouvir a minha opinião? Ou melhor, você quer ouvir a verdade? Adultério e adultério. Eu falei, que isso, pastor? Cadê o amor? Aí ele, sim, porque legalmente você ainda está casado, legalmente você ainda está casada. Não importa se já deram entrada... Vocês ainda não têm ali a certidão do divórcio, então não são divorciados e tudo mais. Tivemos um sermão que concordamos sobre toda a importância de um casamento, sim, claro. Biblicamente, como é, aquela coisa toda que entendemos também como as coisas funcionam. Então, a gente ficou ali ouvindo, concordando, porque só quem passa é quem sabe. Até dentro do que a gente está planejando aqui falar... Às vezes nós planejamos e queremos uma história muito bonitinha, porque quem não quer? Eu falo muito isso para minha filha. Vai chorar não, né? Mudou o tom. Que isso. A gente quer uma história bonita. Eu quero contar a história de vitória, gente. Eu quero contar a história
sabe, venci. A gente quer a história bonitinha. E a história bonitinha é: eu casei, foi tudo lindo, Casei não tive virgem, problemas, casei virgem, eu de me guardei. branco. E eu casei. Isso é lindo, é o que eu desejo e sonho para os meus filhos. E é assim que tem que ser. Mas, às vezes, a vida é diferente. E o que a gente faz quando as coisas não são assim? Porque talvez você esteja ouvindo e esteja: é verdade, eu não me guardei, está tudo acabado, não vou ter uma história linda. Ah, verdade, eu me divorciei, a culpa nem foi minha, porque eu tentei, eu dei meu sangue, eu fiz de tudo e agora eu estou condenada aqui, nunca mais vou conseguir. Às vezes, a história não funciona como a gente sonhava e como é o correto. Até um dos textos que nós separamos aqui para ler é de Gênesis 48, se eu não me engano. 14. A partir do 14. A partir do 14 quando Jacó vai abençoar. Isso mesmo, Gênesis 48, quando Jacó vai abençoar os filhos de José. 14. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, Jacó já velho, já não enxergava muito bem, e José coloca Efraim e coloca Manassés. Glória. Sendo Efraim o mais novo. E o que era o correto? A bênção da mão direita, a bênção principal, era sobre o mais velho. E José coloca ali, já que meu pai não está enxergando bem, a mão direita está aqui, ó, Manassés, a mão esquerda está aqui, Efraim. E o que Jacó faz? Cruza. E José não gostou e falou: não, pai, o senhor não está enxergando bem? Calma aí, eu vou reposicionar. E Jacó disse: não, meu filho, a bênção é sobre o mais novo. Não que o mais velho não vá ser abençoado, Manassés será uma grande nação, mas eu tenho uma bênção especial sobre o mais novo. Às vezes as coisas não acontecem como deveriam, porque às vezes Deus cruza o braço e troca aquilo, é diferente. E agora, Senhor? Não me guardei, me divorciei, perdi algo precioso, minha história não está tão bonita como deveria. Mas, de repente, Deus cruzou os braços e está dizendo: olha, o protocolo é certo, foi até eu que fiz. Mas, às vezes, eu cruzo os braços e transformo tudo. O mais novo, às vezes, recebe a bênção do mais velho, porque é o sonho que eu tenho para ele. E, para nós, eu vejo Deus, porque quando fala de testemunho para nós, eu cheguei a questionar, falei: Senhor, eu prezo família, amo família, e nós dois somos uma família que eu admiro, mas não é a história bonitinha, Senhor, para a tua igreja. Não é a história... Como que a gente vai falar isso? Como que se assim, fala irmãos, isso? assim, a ideia não é que, se seu casamento está ruim, se separa, que Deus vai transformar a sua vida. Não, não é isso. É que Deus ele é capaz de fazer coisas novas. O segundo versículo que a gente ia falar era Apocalipse 21:5, que fala que Deus ele... E aquele que estava... Apocalipse 21:5 diz: e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Porque, às vezes, o novo assusta, mas Deus foi importante lhe dizer para João: olha, o que eu estou dizendo é verdade, você não precisa compreender, mas esse novo que eu estou fazendo é verdade. E é o que Deus fez conosco, da gente olhar e falar: Senhor, não está diferente essa história, não? E Deus falar: escreve isso, minha filha, o que eu digo é digno de confiança. Vejam, eu faço nova todas as coisas na vida de vocês. E nós vivemos essa novidade. Sim, nós vivemos o novo de Deus. E é interessante que as pessoas questionam, né, ou oram pedindo alguém, a Deus, e: Senhor, me dá uma varoa, me dá um varão, me dá uma bênção. Eu estou aí, estou ficando velho. Mas é interessante que Deus ele não escolhe pessoas para a gente. Eu costumo falar que quando ele escolheu, que foi para Abraão, Adão, ele não tinha escolha, veio Eva, e quando teve o pecado, né, Adão, a primeira coisa que fez foi acusar o Senhor de falar: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Então Deus ele não faz mais isso, ele não escolhe: essa aqui é a tua mulher. Não, ele não faz isso. Mais uma coisa que, né, a gente sempre orienta quando vem alguém meio perdido é: cara, essa pessoa ela te aproxima de Deus, essa pessoa ela te faz ser melhor para o Senhor, ela te faz querer buscar o Senhor.
E é isso que acontece com a gente. Ela é um doce de pessoa, mas ela também consegue ser como Pedro, né, meu amor? Bem ali, pescador, né? Bem sanguínea, bem, bem sanguínea. mas é isso. Às vezes eu preciso de um saculejo, ela Somos também. diferentes, Muito. nós somos muito diferentes. Eu sou coração, ela é cérebro. E vivemos muito equilíbrio. bem. Esse equilíbrio. Eu aprendo com ela aprende comigo. Deus, ele realmente ele nos surpreende. A gente quebrou a história na conversa com os pastores, né? Que é de extrema importância. É verdade. E aí, na conversa lá com os pastores, eles, depois desse sermão lindo, ele só falou assim, olha, eu tenho uma proposta, vocês podem, uma orientação, vocês podem ou não seguir. Pastor Neco, beijo. Pastor Neco, pastora Ana Paula, pessoas que trazemos como família aqui, mesmo à distância. Honre seu líder, porque eles têm a direção ali, ó. E eles nos deram uma direção, mas era um desafio. E ele até falou, olha, se vocês não seguirem, tem tanta gente que já está na igreja aqui, ó, estão vivendo e a gente nem sabe. Vocês estão pedindo a nossa orientação, então nós vamos dar, vocês podem seguir ou não. A orientação era, ó, para tudo. Cada um ali para o seu lado, não tem namoro, não tem beijo. Não tem nada. E a gente, mas pastor, abraço. não tinha uma conversa mais leve? É assim ou é assim? Aí ele, não, você pode não seguir, mas vocês querem orientação? E aí nós, adultos, optamos em obedecer, porque queríamos que essa obediência gerasse fruto. Sim. E hoje nós colhemos frutos dessa obediência. E é estranho, porque as pessoas não acreditam. Obediência gera frutos. Porque nós aprendemos, inclusive, com o pastor Neco, porque quando você quebra um princípio... O princípio quebra você. O princípio quebra você. E o princípio de obediência precisava ser cumprido, para que a desobediência não nos quebrasse. E aí nós optamos, vamos obedecer. Foi de fácil, não. Por quê? Eu morava com a Alessa, eu morava no centro da cidade e Sancler morava com a mãe muito distante. Então, era muito mais fácil ele estar próximo dali para trabalho, para tudo. Ônibus, e o Sancler passou, basicamente, a morar conosco. E era só isso. E era só... E não tinha... Graça, o Sancler, ele passava mal. Você sabe que ele tem um negócio que ele vai ficando com umas urticárias pelo corpo, não né? é droga, gente, mas a abstinência me gera irritação na pele e tudo mais. Qualquer tipo. E, nesse caso, era o toque. Ele é a linguagem de amor do Sancler é toque. E nem porque a gente precisava evitar qualquer coisa, né? E a Alessa compartilhava, conseguia ver isso e os amigos dela. Mas, Alessa também não Dois tá... adultos. Dois adultos, Alessa. Eu tô vendo. Você tá Esse é o que mal. eu tô vendo. E a gente, aos poucos, estava ali escrevendo a nossa história. Sim. Que uma nova história, esse novo de Deus que Deus liberou sobre as nossas vidas, foi escrito na obediência, no sacrifício. Não foi fácil, não é fácil. Nós trazemos bagagens, isso é muito difícil. Porque... Nunca é fácil, irmãos. Casamento, se você pensa, agora não, agora eles aprenderam. Não é fácil, né, amor? Não é. Nunca é. Às vezes dá vontade de matar. Não pode falar isso, amor. Ah, não pode? Não. Edita, gente, por favor. Às vezes dá vontade de beijar. Beijar Com muito muita forte, força, né? abraçar bem forte, né? Sim, mas é isso. Jesus, ele tem nos ensinado. Sim. Tem sido o nosso modelo, né, amor? Nossa casa. Hoje a gente tem uma relação... A Alessa e eu sempre fomos, como eu disse, nós duas contra o mundo. Fechadas. Fechado total. E o Sancler, ele vai entrando assim, né? Vai se metendo. E a Alessa fazia assim, quando o Sancler se metia, ela, tipo, é só eu e minha mãe. Mas é o quê? O que vocês estavam falando? Aí ele ia se metendo. Hoje tem coisas que eu tenho que falar. Poxa, gente, me contem. Como assim? A Alessa te ligou o dia inteiro, não falou isso? Que Deus tem trabalhado, temos uma relação, é possível. É possível esse renovo, é possível. Nós vivemos num mundo que realmente muito diferente do que deveria. Então, hoje a gente tem que lidar com isso,
com que nós vivemos, um pouquinho fora da caixinha, com essas mãos cruzadas que Deus às vezes faz. Então, a gente tem que lidar com pais que se tornam pais de filhos que não foram gerados, como o Sancler hoje tem sido sobre a vida da Alissa, não só de bênção, mas de ensinamento, de correção. Hoje a gente lida com isso, de lidar com filhos que não são nossos, que têm pais e mães vivos, mas como que a gente administra, não é fácil, mas é possível. E estamos aqui para dizer que não é de forma alguma um incentivo para se você tem tido dificuldade no seu casamento, não. Por quê? Pastor Paulo Henrique sempre falava isso. Melhor do que o milagre é não precisar dele. Tipo, eu estou doente, Jesus me curou. Mas é melhor do que Jesus te curar e você não ficar doente. Então é isso. Melhor do que uma família reconstruída é você ter a sua família que você casou com 18 anos, com 15 anos, com 20 anos. Construa, obedeça. Sim. Esse é o caminho. A base é o principal, né? A nossa base não foi muito bem construída e, por isso, nós resolvemos obedecer, por isso, nós resolvemos conversar com os pastores, fazer as coisas certas, simplesmente para a base, que é o mais importante, que ninguém está vendo. Né? A base ela precisa ser forte, a fundação precisa estar firme, e as paredes aí que todo mundo vê é fácil de construir, mas o que ninguém vê, o que acontece na sua casa, na sua família, isso é o mais importante, é você clamar pelo seu marido, pela sua esposa. A gente aprende, né, meu amor, nós temos bastante. Muitos amigos que vivem uma vida que é assim, quantas mulheres criam seus filhos sozinhas e às vezes estão, como eu vou pedir a Deus uma bênção, Senhor, como se fosse errado pedir a Deus alguma coisa, como se fosse errado ter um novo olhar para o futuro. Quantas famílias, e eu posso dizer, podemos dizer, porque não é porque passamos pelo divórcio que nós não sabemos o que é lutar e vencer, porque 13, 16 anos é luta diária. Mas tivemos muitas vitórias também. Sim, com certeza. E é assim, nós tivemos construção de vida. E nenhum tempo, talvez, as pessoas já me questionaram, mas depois de 16 anos, você não se arrependeu? Eu falei, nenhum tempo investido em família é em vão. Eu lutaria tudo de novo, porque casamento, família, precisa de investimento. Você não pode desistir na primeira luta, porque não é porque nós passamos que temos um casamento que sonhos, que eu acho que as pessoas não sabem nem o que é sonhar num casamento, porque não existe sonho, é imaginação. Não dá. Não tem isso. O casamento é difícil, independente da sua história, do que você está escrevendo. Sim. É difícil, são pessoas diferentes. Então, nós também temos as nossas lutas contínuas, diárias. Meu amor, fala também que mesmo eu estando desempregado, você me aceitou e hoje você ganha em dólar, por favor, por causa de mim. Enfim, aceitei. Foi uma benção. Fala, filha, fala. Ele vem com cada Fala, filha. Tem que ter uma edição, gente. Não precisa de edição, essa parte não corta, por favor. Ele realmente estava desempregado. Foi uma benção. Deus tratou muito comigo. E eu lembro que era um companheirismo já ali no namoro. Sim. A gente estava ali, eu queria muito honrá-lo, porque eu sabia o homem que ele era e não era porque ele tinha bens. Então, muitas vezes saíamos porque ele não tinha. Nós saíamos, aí eu passava o cartão assim por baixo da mesa para que ele pudesse pagar, sabe? Para ele ter essa honra. E aí, quantas vezes eu passava assim, ó, eu já saía de casa, já botava o cartão ali nas coisas dele, para ele pagar, ele que está pagando. Não precisava mostrar aqui, ó, sou eu que estou pagando, ó, esse homem está desempregado, que isso? Eu estava investindo sobre a vida dele, né? Porque Deus é mais. Mas nós passamos por isso já no namoro. Solo fértil, né? Solo fértil. Você olha a terra primeiro, minha filha. Vai lá, mesmo que tenha gigantes, porque a lista não estava completa, mas se terra é boa, é fértil, vale o investimento, né? Sim. Nós temos que avaliar a terra, porque não adianta ter boas coisas que se olham, mas a terra ser ruim, né? Aí não adianta, tu investe, e aí o fim é difícil, é complicado. Mas temos essa história, essa é a nossa história. Como eu disse, é uma história diferente, mas é uma história que Deus ainda está construindo. E nessa construção, Deus tem nos ensinado,
Deus tem nos enviado, Deus tem nos estruturado, Deus tem nos abençoado. Nos usado também como E tem exemplo. abençoado através de nós. Sim. Nosso maior desejo, como eu disse, o top da minha lista era esse, que fosse um homem que me aproximasse de Deus, que fosse referência para minha família, para minha casa. E o Sancler é essa referência hoje para a nossa casa. Ele nos conduz, ele é esse patriarca, sabe? Esse pai. Quando eu digo esse pai, é essa pessoa que é mais do que só ajuda, mas que dá a direção. Então, é de extrema importância esse companheirismo que temos, mas eu posso dizer que é Deus, é só Deus, porque Deus olhou para nós e disse, olha, Sancler, olha, Alexandra, no ano mais difícil das nossas vidas, onde achávamos que nada mais poderia ser construído a partir dali, parecia que só seria destruição e derrota, o Senhor olhou e olha, eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu estou... Olha isso, escreve, confirma. Isso é digno de confiança. Eu faço nova todas as coisas. E Deus pode fazer novo todas as coisas sobre a tua vida. Glória. Sobre a tua casa. Aleluia. A tua casa que você está aí em oração, continue. É investimento em família, em oração, em casa. Nunca vai ser tempo perdido. Nunca vai ser tempo perdido as noites de joelho em oração pelo seu marido ou pela sua esposa. Nunca vai ser tempo perdido a oração pelos seus filhos. Nunca é tempo perdido a oração. E não é tempo de parou, acabou para mim. Deus diz para você nessa noite, olha, abre os seus olhos, eu sei que está cheio de lágrimas, mas olha, consegue ver além das suas lágrimas? Eis que eu faço nova todas as coisas sobre a tua casa. Eis que eu faço nova todas as coisas sobre a tua vida. E isso é independente do que você consegue ver. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você essa unção de novidade de vida. E, gente, chapuleta a mão na cabeça aí do varão, da varoa. Pega a tua esposa quando ela estiver dormindo, ó, chama na oração. Teu marido também, Senhor... Ele está roncando, mas abençoa ele. Chama, eu estou falando sério, irmão. É engraçado, mas chama na oração, bota a mão, ora a água que tu der para ele. Ele chegou, tu... Quer água, amor? Ele vai até estranhar, né? Está oferecendo água, mas já pega a água orando. Senhor, em nome de Jesus, quando ele tomar essa água, ele vai ser transformado. Irmão, em nome de Jesus, é sério, ora. A oração ela tem muito poder e ela transforma vidas, em nome de Jesus. Eu queria aproveitar esse momento que estamos falando sobre família, é algo que Deus tem ministrado sobre mim, a importância que nós temos sobre a nossa casa. O diabo tem enganado e tentado enganar os nossos filhos na imagem que tem sobre os seus pais, na imagem que tem na sua casa, deturpando totalmente a imagem do pai, a imagem da mãe. Dia após dia, isso tem chegado como semente na vida dos nossos filhos. E eu te convido, nessa noite, a se levantar como atalaia na sua casa, a retomar aquilo que Deus deu na sua vida. Você, como pai, levante-se como pai e profetiza a vitória, profetiza a cura sobre a vida dos seus filhos, que você seja uma muralha, toda aquela maldição que já veio chegando de geração em geração em geração e está pensando que vai chegar sobre os seus filhos, que você seja uma muralha de proteção sobre a sua casa nesse momento, em nome de Jesus. Mães que oram, continuem orando. Pais, sejam pais, orem pelos seus filhos, não são só as mães, orem pelos seus filhos, cuidem dos seus filhos. Casal, família, levantem verdadeiramente muros de proteção sobre os seus filhos, porque não tem sido de brincadeira. As sementes chegam dia após dia. E a intenção do inferno é deturpar a imagem do como os nossos filhos veem os pais. E eles precisam continuar vendo pai e mãe como referência. Pai e mãe que caminham junto, pai e mãe que seguem e eles possam olhar e dizer, é assim que caminha? É assim que eu vou andar. Porque aquele que caminha junto, que ensina o teu filho junto, no caminho. A gente não ensina lá o caminho, não. A gente ensina no caminho. É mão dada, andando lado a lado. Não adianta, não tem inferno que se levante, ele não se desviará. Ele não vai se desviar daquele caminho que você trilhou juntinho ali de mão dada. Então, eu te convido a levantar essa muralha de proteção na sua casa, a levantar essa muralha de proteção sobre os seus filhos, a profetizar e receba, em nome de Jesus, o novo de Deus sobre a sua casa.
Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse na sua família, nessas dificuldades que toda família enfrenta. Talvez, né, a sua seja um pouco especial e a sua luta é um pouco diferente da do vizinho, da do irmão da igreja. Mas Deus, ele pode todas as coisas, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas, Ele transforma, Ele muda o caráter e Ele surpreende, né, amor? Ele te surpreendeu, não foi, filha? Sem dúvida. Soberano e eterno, clamamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. E, Deus, em Teu nome, Senhor, nós quebramos, em nome de Jesus, Pai, toda e qualquer maldição hereditária. Senhor, entregamos os nossos filhos, Senhor, a Ti, Pai. Assim como Ana entregou Samuel, Deus, nós entregamos os nossos filhos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Pai, faça conforme o Senhor quer. Oh, Deus, conduza, Senhor, no ministério, Pai. Conduza, Senhor, a família, o trabalho, a vida profissional, os estudos. Entregamos, Senhor, as nossas crianças em Tuas mãos. Entregamos, Senhor, toda a família, Pai. Oh, Deus, e nós Te pedimos, Pai, transforma, muda a história, Senhor. Renova, Senhor, e faz de novo. Mais uma vez, Senhor, nós Te pedimos. Oh, Pai, transforma a mente, o coração, o sentimento. Oh, Deus, dê força, Senhor, àquelas pessoas que já estão pensando em desistir. Oh, Deus, renova mais uma vez, Senhor. Mostra o caminho. Traga, Senhor, estratégias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entra nos lares, Senhor, e faça, Deus, a transformação, Deus. Oh, Deus, a família, Senhor, é uma igreja, Senhor, é uma pequena igreja. E eu Te peço, Deus, oh, Deus, sustenta, Senhor, as mulheres, sustenta, Senhor, os maridos, sustenta, Senhor, os filhos, Pai. E abençoa-os, Senhor, em nome de Jesus, com a Sua graça, com o Seu amor e com a Sua prosperidade, em nome de Jesus.